Então, abrimos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos ler o capítulo 17, intitulado O Homem no Mundo. Eu me sinto, às vezes, que essa passagem já veio muitas vezes para mim, viu? Para todos nós, né? Mas vamos lá. Item 10. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixais nele demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações, e neles dar fruto de caridade e de justiça. Eu vou pausar aqui porque aqui já fala tudo do que nós vamos estudar hoje. Esse simples parágrafo, para que a gente reflita e em oração a gente continue nosso estudo. Amado Mestre Jesus, relembramos no dia de hoje, Senhor, aqueles momentos em que nós, sentados, ouvíamos tuas palavras, proferidas por ti mesmo, Senhor, em uma linguagem simples, onde nossos ouvidos e o nosso conhecimento permitiam compreender. Hoje, tantos anos depois, aquelas mesmas palavras necessitam atingir não somente as nossas mentes, mas também nossos corações, imbuídas de novos olhares, de novos conhecimentos mais profundos, mais científicos, mas ao mesmo tempo com maior profundidade amorosa. Pedimos que ilumine nossas mentes e nossos corações, para que possamos lembrar sempre daquelas reuniões onde sentávamos, talvez em uma simples pedra, a ouvir tuas palavras, Senhor. E que possamos fazer reverberar essas palavras com nossas vozes e nossas ações. Agora, esquecendo de nós, para que apareça a tua mensagem. Muita paz. Muita paz, muito obrigado. E voltamos no tempo aí, mais 2000 anos, olha. Muito obrigado, querida. Pois é, vamos então dar início a mais um estudo, né, do nossa aula 25, controle de campo de comunicação magnético pelos espíritos protetores, onde a gente estudou ali exemplificações que a doutora Cristina nos trouxe, né, de como fazer, como é realizada essa proteção do campo magnético, né, esse campo de comunicação magnética. Só relembrando, antes da gente entrar nos detalhes dessa aula, nos dois pontos principais da aula anterior, né, no campo de comunicação ativo e o passivo, né.
e que a gente possa lembrar como ele se torna ativo, como ele se torna passivo, né? Em todos os aspectos, inclusive para a gente lembrar também, pessoal, que existe aquele campo de comunicação magnético, ou campo de comunicação mediúnico, que também muitas vezes ele entra em atividade por obsessores, por espíritos que não são seu anjo guardião, que não são seu mentor espiritual, mas aqueles que tomam, digamos assim, de oportunismo, e o próprio encarnado também, né, de fazer essas comunicações, leitura de espirituais, quando você vai nessas pessoas que fazem leituras, que pagam e tudo mais, né, e que torna campo de comunicação desse médium ativo pela própria aproximação no campo deles, mas que não necessariamente eles têm uma mediunidade, entendeu? Grandiosa. É simplesmente um estado obsessivo que acontece, tá? Porque a gente tem, posso lembrar aqui, a doutora Cristina já relatou sobre isso anteriormente, para que a gente saiba também que nem todo mundo tem essas mediunidades todas, e às vezes são espíritos, né, que estão dentro do campo magnético do médium, que acaba atuando. E aí, nesse estudo, a gente entra no mecanismo de proteção, né, na luminosidade que você tem no seu campo magnético. Achei belíssima a explicação que está aqui descrita, né, sobre a parte da eletricidade, né, em que acredito que foi a nossa irmã Suzana que descreveu, né, da carga elétrica, cuja tem a eletricidade por si só, ela atrai uma formação magnética, né? Digamos isso na parte elétrica normal, física, né? Então, se o espírito tem também essa eletricidade, ele também forma esse campo magnético. E aí, eu achei belíssimo essa parte do texto, viu, dona Suzana? Estou tentando procurar aqui onde é que está ela, para que eu faça jus da leitura correta. É a segunda nota. A segunda nota. Não, não é não, a segunda nota é... A primeira é só uma explicação da doutora em relação à apometria. Ah, sim, 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 é a segunda nota, é isso mesmo. A da apometria eu nem entrei em detalhes, porque eu acho que estava fora da aula em si, né? Uhum. Mais ali, foi um alerta da apometria. E eu achei belíssima a explicação. Vocês tinham dúvida a respeito da apometria? Já ouviram falar da apometria? Sim. Eu já fiz tratamento quando eu não estava no hospital com apometria. É, Né? É uma técnica. Chico, tá me dando sim. problema aqui. Estamos ouvindo, sim. Tá me ouvindo? Sim. Eu tô, eu tô com um problema aqui, vocês sumiram, eu não tô nem vendo nada aqui. Deixa eu ver. Voltou. Tô, mas só tô vendo você por enquanto. Tá ok. Passa o dedo assim para a tela para ver. Eu já passei, já apareceu um monte de coisas. Uhum. Hum. Vou ligar de novo aqui, tá? A senhora vai sair e entrar de novo? Eu vou tentar. Deixa eu Tá, ver. tá bom. Não. Bom, Mas vamos ver. a gente está vendo a senhora e estamos ouvindo Você bem. está me vendo? Então tá bem, então tá ótimo. Eu só vou, a hora que vocês estiverem falando, eu vou só sair tá? Do som. Tá bom. Bom, aí voltando aqui ao mecanismo de proteção dos médios, né? Dos pontos de luzes que é criado dentro do desenvolvimento moral, do estudo, da dedicação que o médio tem, né? E que é fortificado, né? E também ele traz aí, como essa passagem mesmo que a gente leu aqui, pessoal, purificai, pois, os vossos corações e não deixai neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil, né? Isso é belíssimo, esse texto. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais.
a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, que na verdade nada mais é do que o seu desenvolvimento moral, né, o seu, digamos, a sua dedicação, a sua eliminação do egoísmo, não é? Da sua vaidade, para que possa encontrar nisso e possa lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça, para que a gente possa assim atuar, realizando os trabalhos tanto mediúnicos como realizando os trabalhos de auxílio, né, e tratamentos para as pessoas que nos procuram. Dona Regina, a senhora traz umas dúvidas para que a gente possa começar o nosso diálogo? Não, Chico, não estou, não. Eu achei também interessante que também eles dizem que os doutrinadores sem evolução moral, também em tratamentos de desobsessão devido aos riscos de contaminação, é importante afastar, né? Afastar esses trabalhadores, né? Eu entendi o seguinte, que tudo você tem que ter disciplina tem que ter uma moral perfeitamente dentro daquilo que a doutrina espera do seu trabalhador. Eu entendi também isso. Mas fala bastante coisa, fala sobre os fluidos contaminantes, né? Eu achei bom, mas não tem. Pode continuar aí que eu vou ouvir. Eu acho assim, é importante que a gente tente visualizar, inclusive as partes em que a doutora Cristina falou, que quando o médium desvia-se, né, dessa sua trajetória que ele está buscando, eu acredito que ela falou, é como urubu, não foi? Se eu não me engano, ela falou isso, é como urubu é como urubu em carniça. Na hora que o médium se desvia, o que acontece? Vem grupos, Sim. entendeu? E se aproximam, ligado? E eu vou dizer para vocês, já aconteceu comigo. Essa trajetória que a gente busca, entendeu? E aí, já aconteceu, já fiquei até sabendo quantos grupos eram. Eram grupos de 6, grupos de 5, entendeu? Que se aproximam. Nessa trajetória que a gente busca de evolução, de desenvolvimento moral, muitas vezes a gente se tropeçar, entendeu? A gente começa a levantar tropeça. Porque tem acontecimentos que pegam a gente digamos assim, de supetão e a gente não está preparado, entendeu? E são formas de você parar, refletir depois, dizer, poxa, aqui eu errei, eu não posso errar mais aqui, o que eu posso fazer? Eu posso falar, Chico? Pode, por favor. Eu acho que quando a gente deixa o campo de vibração aberto, entendeu? É um perigo. Sem Uhum. você Também pode ser. estar, sem você estar atentamente, constantemente a gente tem que estar sempre atento ao nosso campo de vibração. Eu penso assim, Sim. porque é como eu falo, as coisas negativas atraem coisas negativas e atrai todos esses espíritos. Eu acho que não só os desencarnados, como até os encarnados. Que a gente esquece um pouquinho dos encarnados, mas os encarnados também nos obsedia bastante, muitos, muitos. Não é isso? Dona Suzana? Então, eu fiquei realmente, essa aula me levou a uma reflexão muito interessante sobre as leis divinas, as leis científicas, como tem ligação, né? Fala-se na física, isso é um fato, que toda matéria, toda energia tem, quando condensada numa matéria, possui força de atração gravitacional. Então, nós todos atraímos, temos uma força de atração. Quanto mais condensada a energia, vira matéria, e essa matéria atrai. Isso é fato, tanto é que nós estamos no chão, né, sendo atraídos pelo planeta devido àquela grande massa.
Então, a nossa força de atração em relação ao planeta é mínima. Por quê? Porque a grande massa da Terra é tão superior à nossa massa como pessoa, que nós somos atraídos pela força de atração do planeta. Mas isso é fato também como força de atração espiritual. Então, quando ela fala de que os seres encarnados são os responsáveis pela atração e pela manutenção da atmosfera fluídica, e elas é que nossa força de atração em relação aos espíritos e não o contrário, ou seja, nós atraímos. É devido a isso, pela condensação material que nosso corpo físico possui, que nos faz seguir a lei da física da atração, ou seja, nós estamos dominando ou controlando o que nós atraímos. Então, se nós tomamos consciência dessa atração, não é que nós vai depender muito do que nós chamamos ao nosso redor com nossos pensamentos. E aí a força de atração não é imbuída de carga elétrica, porém nossos pensamentos geram um movimento de fluido elétrico. É interessantíssimo, porque ao mesmo tempo que nós temos que seguir como se fosse uma força de atração gravitacional devido à nossa condição física, nós também damos movimento aos fluidos por meio de nossos pensamentos. E esse pensamento é uma onda vibratória que vai ter a frequência de acordo com o que nós pensamos. Então, é muito interessante o que ela fala, porque no momento em que ela diz que temos que ter uma evolução moral e tudo, religiosamente sim é compreendido, mas nas leis científicas, isso ela diz que cada pensamento tem uma vibração. A vibração dos pensamentos inferiores é uma vibração com uma frequência baixa. A vibração dos espíritos superiores é uma vibração em altas frequências. Então, se nós estamos encarnados em um planeta de expiação e provas, nós temos flutuações, nós ainda não controlamos. Uma hora estamos em baixa frequência, outra em alta frequência. Só que nos trabalhos espirituais, ela diz que ao nós termos ciência disso, qualquer um de nós que emite um pensamento mais baixo não permite com que haja sustentabilidade. Por quê? Porque é uma mistura dos pensamentos de todos, uma mistura da nossa elevação de pensamento, até que chega numa sustentabilidade tal que forma-se um anel em sentido horário. E esse anel cria uma rede de proteção, onde há pontos de ancoragem, ou seja, de conexão com as frequências que os espíritos superiores conseguem. Né? A mínima deles é a máxima nossa, né? Então, qualquer um de nós que tiver qualquer sentimento de discórdia, a gente quebra essa rede. Olha a responsabilidade. Isso que me chamou a atenção nos nossos trabalhos. E outra, eu já participei de outros centros espíritas, né? Já participei de reuniões administrativas em outros centros espíritas, e é isso que a doutora Cristina fala. Olha, se tem discórdia dentro da reunião, fecha a casa. E assim, eu me relembro nesses acontecimentos que existia muita discórdia, né? E eu apenas depois foi que eu fui receber a educação de olhar e falar, nossa, que, que interessante assim, a gente não sabe disso. A gente está lá debatendo a reunião administrativa de centro espírita às vezes e diálogo vai, diálogo vem, você vai, entra em discórdia, às vezes um fala mais alto, não sei o quê. Na época, nem me passava na cabeça isso. Nem me passava na cabeça que ali existe um problema, entendeu? De frequência vibratória, né? Obviamente, atração de entidades que estão ali atrapalhando aquilo ali. E Mas em relação ao campo magnético individual, o que é interessante que ela comenta, isso que eu não tinha prestado atenção, achei fantástica essa aula, é que o médium ele vai ter a predisposição orgânica para, ativando por meio do timo, expandir o campo, ativar o campo.
certo? Então, isso não ocorre em todas as pessoas, vai ocorrer em aqueles que têm a predisposição orgânica para tal. E aí a responsabilidade duplica. Por quê? No momento que nós temos essa predisposição, ele e não temos consciência, ele abre ou, né, a gente não tem esse controle. Quando a gente começa a ter essa consciência, esse controle, uma vez aberto, ele se forma e a sua composição, a sua frequência vibratória vai ter um forte movimento de atração, ou seja, os nossos pensamentos é como se amplificasse a atração. O que vai atrair? Se a frequência é baixa, quem vai dominar é quem entrou aqui atrás. E aí, se a frequência é baixa, quem domina é o obsessor. Por similaridade, ele consegue pontos de conexão, similaridade entre o que ele pensa e o que eu estou pensando. Se o campo estiver minimamente com altas frequências, ou pelo menos a gente conseguir oscilar em altas frequências, o que nós vamos conseguir? Pontos de ancoragem, pequenas luzes, que os espíritos superiores conseguem ancorar, eles entram e aí protege. É físico, é uma lei física. E nós emitimos isso, então a nossa responsabilidade está em manter essa frequência, não só porque eu tenho que ter moralidade, não, porque é pela minha sobrevivência também. Porque se eu emito essas frequências baixas, eu vou estar dando ancoragem para quem? E eu vivi uma situação assim, que é bem importante vocês comentar. Em sonho, uma entidade tentou abrir o meu campo. Me colocou numa situação onde tinha uma pessoa se fazendo passar por um familiar. Eu sentava numa mesa a conversar e eu achei estranha aquela conversa, mesmo em sonho. E quando eu estava conversando, eu vi um vulto escuro chegando atrás de mim e um choque na minha coluna. Foi ele tentar a conexão de obsessão no campo magnético. Imediatamente eu acordei, o meu anjo de guarda deve ter me acordado. Mas foi um choque, literalmente, toda a minha coluna vertebral. Então, é fato. Claro, era um momento de falta de controle, né? Inconsciência, no sono, mas E a questão do anel que se forma, eu sempre quis saber o que era esse anel que eu via quando nosso grupo se reúne. Se formava um anel de uma luz muito brilhante, amarelo clara. E atrás de nós, os nossos anjos de guarda. Quando ela fala que a espiritualidade superior se coloca no campo magnético para amplificar, porque nós só somos aquela solda entre os dois fios, gente. Nós somos uma soldinha entre dois fios, o espiritual, nós somos nada, na verdade, né? Eles amplificam a luz, eles é que têm controle sobre aquela luz que vai ser curativa. Então, nesta aula, eu compreendi que isso existe, que eu não estava imaginando coisas, né? Que realmente esse anel se forma mesmo. Mas é muito interessante essa questão de imaginar coisas, né? Tem muitas coisas que a gente, às vezes, deixa se passar porque a gente fala, não, foi imaginação minha. Mas muitas dessas experiências que nós temos noturnamente, né? E se você for olhar a Bíblia, inclusive eu estava até olhando uma das aulas que uma das palestras que a gente teve a respeito de sonhos, aqui, ó. Gênesis 41, Mateus 1, 20, Mateus 27, 19, Lucas 1, 5, Atos 9, 10, todos esses eu peguei passagens da Bíblia a respeito das mensagens que recebi nos sonhos. E aí tem todas as passagenzinhas, não é? E assim, é muito importante que a gente não pode levar em consideração que o sonho é apenas uma coisa imaginária. São experiências. E muitas dessas práticas, dona Suzana, elas são canais que já são feitos para poder a gente saber o que a gente vai falar.
Então, eles permitem as experiências para que a gente, dentro de uma palestra, dentro de uma aula como essa, a gente dê a exemplificação, porque a gente tem que ter a experiência. Ontem à noite, por exemplo, antes de eu ir dormir, eu senti uma sensação aqui no meu time não, no meu bulbo. Peguei o eletrodo, botei aqui no eletrodo, tal. Aí estava deitado, fazendo a oração, deitando, dormindo. De repente eu senti aqui, na minha memória esquerda, em cima, uma pulsaçãozinha. Aí eu disse, peraí. Tirei o eletrodo daqui, botei aqui. Fui dormir, né? Dormindo, tal. De repente, em determinado momento, eu acordei. E quando eu acordei, aliás, eu não estava acordado, eu estava meio que acordado, mas sabendo de onde eu estava, né, no quarto. Chegou a aproximação de um espírito aqui em casa, né? E eu até me questionei na hora, disse, nossa, é o senhor, doutor? E ficou calado. Só que aí, o que acontece? Eu senti aqui, onde eu botei o eletrodo, na memória, como é que chama? Memória 25, se não me engano. Aqui nesse ponto, não é? Eu senti o eletrodo fazendo assim, ó, vum, 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 vum. Eu falei, não, não é. Espírito superior não faz essas sensações, entendeu? Não transmite isso. São espíritos que têm uma ligação comigo de outras existências, não é? Do nosso lodo kármico, né? Que a gente tenta botar lá embaixo, sabe? Aquela, deixa a água mexendo lá fora, deixa ela, como é que chama, dona Suzana, para fazer? Deixar o lodo descer, a poeira baixar dentro da água, como é que é? Fazer, Sedimentar. sedimentar, deixar lá embaixo. Então, esses lodos que a gente tem esses irmãos que têm essa experiência conosco, que tentam nos influenciar, que tentam nos... Enfim, todas são experiências que a gente tem e que é importante para os nossos estudos. Sobre esse campo magnético, a gente tem que estar sempre ciente desses aspectos. Se a gente se deixa desequilibrar, até nos nossos momentos, né, das nossas famílias, né, quando a gente tem alguém na nossa família que a gente começa a se preocupar demais, quando a gente tem no trabalho, né, que a gente começa a se preocupar demais com a nossa questão de trabalho, tudo isso, todas essas coisinhas, elas trazem elementos de preocupação. E esse elemento de preocupação, ou fixação de pensamento dentro da preocupação, tudo isso são vibrações negativas. É importante que a gente saiba e que a gente e tem dizendo aqui no Evangelho para que a gente, quando começar o dia, quando tiver durante o dia, entrega nas mãos de Deus, entrega, olha, aqui eu estou pensando demais a respeito disso. Eu preciso equilibrar o meu pensamento, porque senão a gente começa a alimentar essa frequência. E alimentando essa frequência, vão ter pessoas que vão querer alimentar, ajudar para que alimente-se essa frequência na gente, para que a gente se desequilibre. E a gente se desequilibrando, aí, ó, um trabalhador a menos nesse trabalho, né? É um trabalhador a menos. A gente não, aqui, ali, aquela fontezinha desequilibrada vai entrar naquele ambiente, né, de trabalho do hospital, e ali a gente já vai ter feito a conexão durante toda a semana. Então, ali, quando ela estiver lá, ela vai atrapalhar, vai ser a ponte da gente para a gente atrapalhar. Por que eu estou falando sobre isso? Por causa desse círculo, né? Nós não somos perfeitos, mas é importante que, olha, passei essa semana inteira, passei com essa vibração essa semana toda, eu vou lá no hospital, vou fazer uma limpeza, preciso de um passo de desligamento. Fala com o Francisco, Francisco, eu acho que eu preciso de um desligamento. A gente faz o cruzado, né? Solicita lá fazer o cruzado, faz o desligamento, faz o equilíbrio, faz o tratamento adequado. Senta ali, veja como é que você está, faça uma avaliação, faça uma mentalização, veja como é que você vai ficar. Se você tiver naquele momento fazendo uma avaliação, fazendo uma mentalização, sentir dores, ainda não está bem, faz uma absorção. Olha, você está bem para trabalhar? Acho que sim, agora sim.
Ou não estou com esse pensamento fixo, entendeu? Então, ó, eu vou para minha residência, eu vou continuar nossas orações, para que não quebre essa vibração. Dúvidas? Sim, você pode falar, pode tirar dúvidas também, viu, querida? Tudo bem que você não estudou, não está no material, mas nas experiências você vai ter ali alguma coisa que você vai querer falar, por favor, pode trazer. Dona Regina? Não, eu estou só ouvindo, estou aprendendo ainda. Sou uma simples aprendiz. Eu acho que é fundamental a união entre os trabalhadores. Eu acho. É, É difícil, mas não é impossível, né? E sempre conversar quando alguma coisa pode estar atrapalhando, entendeu? sim, É bom falar direto com as pessoas. Eu prefiro. Eu prefiro que, se eu tiver tendo algum comportamento não adequado, eu prefiro que a pessoa chegue e fale para mim para que eu possa melhorar. Eu prefiro. Então, e isso não vai me trazer aborrecimento ou ficar chateada com a pessoa de jeito nenhum, entendeu? Vou até agradecer. sim, Mas é difícil, né? Mas é importante que todos estejam em união mental perfeita. Quando alguém não está bem, a gente não vai ficar, vai melhorar. Vamos fazer uma prece, vamos, sabe, deixar os problemas de lado, tentar seguir adiante dentro da paz e da harmonia do trabalho. exato. Dona Cíntia? Tudo isso que você falou está vindo de encontro à situação que eu estou vivendo nesse momento. Eu estou bem desanimada com muitas coisas. Mas tudo que vocês falaram realmente está vindo de encontro. Tanto que quinta-feira passada eu não pude estar presente. Tudo veio para atrapalhar e continua atrapalhando. A Suzana está falando, comentou sobre essa questão, que a gente tem que estar sempre se policiando, né, sobre a questão do campo. Eu não vi a aula, infelizmente. Acho que nem deveria estar aqui, mas foi bom, por um lado, ouvir isso. Eu, só deixando claro, eu me cobro muito como pessoa sobre as minhas obrigações e é frustrante para mim não poder seguir algumas coisas quando eu as assumo, tá? Então, isso aí acho que já é até uma das questões que pode ser que pese mais no meu lado negativo pela minha própria cobrança como pessoa, como ser humano. Sim, sim. Concordo com a dona Regina plenamente. Trabalho, eu continuo aqui de pé com vocês, trabalhando, e também me coloco à disposição e me coloco de coração aberto, tudo que precisar chamar atenção, que nem criança. É mais ou menos isso, porque nós somos pessoas em evolução. Exato. Olha, uma das coisas Mas que é me veio, basicamente isso. uma das coisas que me veio no pensamento quando você estava falando agora é o seguinte: vocês acham que quando Jesus agrupava os 12 discípulos, ele chegava assim, olhava para um, olhava e dizer, ó, Judas, você tá com uma vibração meio ruim, você não tá bem hoje, fica lá fora. Olhava para outro assim, digamos, como é que é o nome daquele que duvida das coisas, né? Que chamou Tomé. Tomé. Santo. Tomé, você não tem crença, você não tem fé, está atrapalhando. Então, seja o seguinte, por que eu estou dizendo isso? A gente não pode querer ser perfeito, pessoal. Nós temos que viver no mundo dos homens como homens, sabendo das nossas limitações. É muito importante, quando nós estamos ruins, Cíntia, por mais que nós estejamos ruins, não deixe de ir no hospital, nem que seja para você buscar uma limpeza fluídica, tá? Porque isso é exatamente o que esses nossos irmãos que querem nos desviar fazem. Eles tentam alimentar o pensamento: você não é bom o suficiente, você não está bem o suficiente, não faz isso porque você vai ser isso.
E ficam alimentando isso, e isso cria uma fixação na nossa mente, a tal ponto que a gente só vai ficando cada vez mais fraco, a gente só vai ficando vai se desviando cada vez mais, sabe? Vai achando que nós não merecemos a ajuda, porque nós não merecemos estar lá, e aí a gente começa a entrar num momento de desligamento, e vai se distanciando, distanciando, ao ponto da pessoa dizer, não, eu ainda não estou preparada. Já escutei isso milhares de vezes, pessoal. A pessoa chegar ao ponto de desistir simplesmente pelo lado da cobrança e deixar, eu vou buscar vocês em um momento futuro. Aí vai, se distancia, aí eles ganharam. Aí eles ganharam. Conquistaram aquilo que eles queriam. E aí um trabalhador, um dos discípulos, digamos, porque nós somos discípulos da continuidade dos ensinamentos do Cristo, se perdeu, né? Aí, e é triste, porque a gente vê essas coisas acontecendo, e muitas vezes a gente quer dar as mãos, mas a pessoa diz, eu não quero, eu tenho que ir sozinho, sabe? Como eu já escutei muitas vezes as pessoas chegando, olha, Francisco, eu estou fazendo esse curso, mas eu preciso fazer esse outro curso, e isso vai atrapalhar, então no momento eu vou me dedicar nesse curso daqui, sabe? Porque isso daqui é a minha carreira, e tal. Não, tudo bem, mas a gente não pode influenciar. O que eu estou dizendo isso agora? Para preparar a gente e você também, sim, com relação às coisas que você vai passar, tá? Porque todos nós passamos por isso. Então, a gente tem que sempre buscar meios peraí, se eu não consigo ler esse material todo, eu vou ler pelo menos só essa outra parte, entendeu? Eu vou tentar me conectar dessa forma. Se eu não consigo fazer isso, eu vou fazer isso aqui. Se eu não consigo... E, enfim, essa é o nosso, essa vibração do nosso campo magnético, né? Se a gente não cuidar dela, ela começa a criar esses pontinhos pretos, não é? Que está lá descrito quando a doutora Cristina falou. Esses pontezinhos escuros, não é? Antes que a gente termine, porque chegamos agora às 7h40, eu acho que é muito importante a gente tocar no outro ponto da aula, da aglomeração espiritual que existe entre nós. Né? Porque agora que a gente tocou nesse assunto de, né, tentativas de desvio, de desligamento do médium, não é? De influência mental que acontece em todos nós, é importante que a gente saiba que a gente está constantemente, digamos assim, compartilhando o nosso ambiente doméstico com todos esses espíritos, não é? Como diz no livro dos Espíritos, e ao certo ponto se acotovelar conosco constantemente. Olha aí, dona Regina, a senhora deve ter aí, atrás da senhora deve ter umas 5 pessoas aí. Mas Mas eu estou em brincadeiras à paz. parte, Mas eu estou em paz. Se eu tiver mais 5, acho que tudo estão tudo me bem, protegendo, porque tudo eu estou numa ótimo, né? paz terrível. Porque nós É. temos o nosso anjo guardião, nós temos espíritos afins, né? Nós temos aqueles que se agrupam perto de nós porque querem estudar o material, também como nós queremos estudar, tá? Então eles se aproximam da gente, então tem o elo de afinidade, então tem geralmente grupos de pessoas ao nosso redor, tá? E quando a gente se trabalhar para a gente se ajudar moralmente, se desenvolver moralmente, outras pessoas se aproximam porque também querem, tá? Aquela rádiozinha que a gente tem, nós somos, na verdade, uma rádio. Quando essa rádiozinha começa a sintonizar com frequências ruins, a gente tem que cortar essa rádiozinha e dizer para ele, esse pensamento não é meu, esse tá vindo lá de fora, vamos fazer uma oração. Senhor, por favor, ajuda esse irmão, esse grupo de pensamentos que está a frequência que minha mente captou para que eu não me sintonize com eles, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre se policiando nesse quesito. E na questão dos acotovelamentos que a doutora Cristina fala, né? Aliás, a revista Espírita, desculpa, o livro dos Espíritos fala, é importante que a gente saiba que depende muito da classificação dos espíritos, né? Quanto mais evoluídos são,
a massa deles é bem menor. Quanto mais materializados eles são muito mais parecidos conosco, né? Então, dentro do hospital, por exemplo, a expansão nossas paredes não são daquelas paredes que a gente vê. Tá? Existe uma expansão por conta da quantidade de espíritos que podem entrar lá. Então, quando nós estamos ali naquele grupinho pequeno, fazendo a palestra, assistindo a aula, ou fazendo tratamento, imagine a quantidade de pessoas que está ali buscando aquele auxílio. Aquele ambiente de palestra fica cheio de pessoas, pessoal. Entendeu? Eu já vi muitas vezes, já tive a oportunidade de ver muitas pessoas, tanto encarnados quanto desencarnados. Em a oportunidade que eu tive, os encarnados, eu conseguia ir lá, era muito curioso, porque eu conseguia, no estado, no plano espiritual, eu conseguia ir e agradecer a presença deles, eu conseguia segurar na mão deles. E algumas pessoas eu ia lá, dava a mão para poder segurar, e eles não davam a mão. Mas outros... Perdão, minha conexão caiu meu fone de ouvido. Estão me ouvindo ainda? E era muito interessante, eu dava a mão a alguns, então eu percebi que aqueles eram espíritos encarnados, tá? Que estavam também no plano espiritual, no período noturno, participando das nossas palestras lá, né? Não digo dentro do hospital naquele momento, a gente estava no plano espiritual, possivelmente no plano espiritual do hospital, mas a gente estava realizando a palestra e a gente conseguia ver as pessoas. Então, essas pessoas são pessoas como a Cíntia, que chegou no hospital, né? E quando ela esteve lá no hospital, ela sentiu essa conexão. Então, ela já, no plano espiritual, já devia estar indo visitar-nos. Tá? Então, assim, é muito interessante essa conexão e esse envolvimento do plano espiritual e dos espíritos e dos anjos guardiões, quando levam também esses trabalhadores, né, para poder conhecer o hospital, antes mesmo deles conhecerem. E quando eles vão lá para atendimento, eles entram numa sintonia e falam, nossa, eu já tive aqui, eu conheço você, entendeu? Acontece bastante isso. Não sei se pode ajudar, não sei se pode ajudar esse sentimento que Cíntia tem, né? Eu não devo estar aqui, enfim, né? Isso aconteceu comigo, aconteceu com, acho que a maioria, né? Até que a gente percebe que esta aqui não é uma reunião do mundo físico comum, né? Essa reunião é um reencontro da nossa família espiritual e do papel que nós tivemos buscando e prometendo no mundo espiritual. E esse aqui é um grupo que se formou muito antes desse dia aqui, em promessa mútua de se ajudar incondicionalmente, se sustentar, porque as provas viriam. Quando a gente consegue entender isso e se sentir acolhido, esse aqui é um momento de, poxa, aqui eu posso relaxar, né? Aqui eu posso me sentir parte, aqui eu posso saber que vão me compreender incondicionalmente, porque eu estou dando a minha mão a outros que estão juntos nisso, nessa mesma caminhada. E esse sentimento é tão forte que a gente começa a compreender que o esforço, sim, é exigido, nosso esforço, mas a condução deixa de ser nossa. Essa é a diferença. Quando a gente está no mundo só, sem um caminho espiritual, nós achamos que temos que conduzir os nossos atos e decidir sobre tudo. Quando a gente deixa na mão de Deus, na mão de Jesus, decidir sobre o caminho a seguir, a gente começa a caminhar junto com Jesus. Porque é Ele que guia nossos passos. E aí nós não ficamos nos cobrando tanto sobre tantas coisas e tantas decisões que a gente acha que deveria tomar, né? Entregamos para Deus, perdoamos as nossas falhas e fazemos nem que seja uma vírgula. Aquela vírgula que foi possível naquele dia, a gente dá de todo o coração. Não deu para fazer as outras 1000 coisas que eu planejei, tudo bem, né?
mas eu estou naquela vírgula dando o meu melhor, né? Amanhã vai ser uma vírgula e um ponto. Depois de amanhã, pode ser que eu faça uma frase inteira e no dia seguinte eu não faça nenhuma, mas a minha consciência está ali, né? E o fato de sentir-se parte do grupo foi um divisor de águas para mim, porque eu sei que eu faço parte desse quebra-cabeça de Deus que está aqui nesse grupo com uma missão, e não importa o que me digam lá fora, é tão maior a importância e a estabilidade e a força que esse grupo me dá, que eu praticamente vivo na Austrália. Eu não me importo com o que façam por aí, lá fora, com as emissões. Eu sempre que vem uma emissão ruim, que eu sinto a influência, sim, nossa, meu timo é o primeiro que sofre. Mas eu logo em seguida digo, não, eu não estou no controle. E se eu não estou no controle, Deus sabe e me ajuda. E imediatamente essa fé, agora a criação de um hábito diário, a coisa que mais ajuda é a gente marcar a hora, porque o nosso cérebro começa a se habituar naquele mesmo horário, um belo dia aquilo ali virou um hábito. Então, é um esforço nosso, mas da condução é deles. E isso foi o que me ensinou a não me perder nessas exigências, porque eu sou um pouco como você, Cíntia, eu sou muito perfeccionista. Só que a doutora Cristina nos alertou que os perfeccionistas têm uma queda grande em relação a exigir demais dos outros e de si mesmo. Então, nós temos que, talvez, entender que eles estão no controle. E em algum momento a gente tem que abrir mão dessa perfeição toda que a gente quer. Não, eu tenho que cumprir com tudo. Não. Talvez eu cumpri com essa parte, isso foi suficiente, né? Porque a intenção estava imbuída de alta frequência. Então, né? Enfim, não sei se ajuda, mas é o que me ensinou a ser mais humilde um pouco. Eu continuo fazendo todas as minhas conexões, as minhas orações, isso não falha, isso é diário, nos horários demarcados, conforme determinado, mas tem essa outra parte, gente. É que tá me afetando, tá afetando o meu trabalho. E eu sou que tá sendo complicado, eu não sei como resolver, então eu tô tentando. Infelizmente, tá vindo bem nas horas que a gente tem que se encontrar. Eu sinto que isso é uma presença. Eu sinto que nem na quinta-feira passada eu estava pronta para sair. Eu estava com a roupa para sair para o hospital. E eu não pude. Infelizmente, eu não pude. Eu fiquei tão frustrada comigo mesma. Liguei para Tati e pedi mil perdões, porque não é para Tati que eu tenho que pedir perdão, porque na verdade eu sei o que está acontecendo. Mas eu não consegui, gente. Eu queria, mas eu não consegui, infelizmente. E assim, essas coisas, todas que vocês estão falando, eu sei, eu entendo, eu leio a todo momento, eu leio várias coisas. Sempre que eu tenho uma rotina de ler de manhã cedo, eu tirei já a parte da manhã para fazer algumas coisas pro nosso, pro meu aprimoramento espiritual. Então, assim, eu já tinha essa rotina também, que foi quebrada de novo. Entendeu? Sempre quando tem alguma coisa de encontro com vocês. Então, assim, tá sendo muito forte. E eu tô aqui todos os dias batalhando, acordando isso que o Chico falou, que a Suzana falou, vocês falaram. Eu falo com Deus, a conversa é bem assim, que nem tá falando com vocês, é com Ele. Eu falo, Senhor, por que isso? Por que que tá acontecendo isso? Me dá essa solução, me mostra o melhor caminho. Eu sei o que eu assumi. Eu sei o que eu não sei o que eu assumi, mas eu sei que é muito importante. Então, me mostra o que é bom, como que tem que ser, me dá resiliência, me dá paciência. Tudo isso, gente, eu faço, mas eu peço perdão, porque realmente eu estou me sentindo esgotada. Ô, Cíntia, eu acho que você ainda está bem mais evoluída do que eu, porque eu comecei a fazer evangelho no lar há pouco tempo. O Chico sabe, o Chico vivia me cobrando. Eu fazia alguns anos, por um período deu certo, por outro era hora uma coisa, hora outra, eu desisti. Falei, gente, não tem. Aí comecei a fazer novamente. Pois não é que ontem estava aqui em casa, podia ter feito,
e não lembrei de fazer o evangelho, que é o que a Suzana está falando, que você tem que pôr os horários e fixar. Menina, eu marquei 9 horas da noite, que é um horário que eu estou um pouco mais tranquila, não, quase ninguém me liga ou me procura. Pois não é que eu esqueci. Quando eu lembrei, já era umas 10 vezes, depois eu falei, gente, agora eu não vou fazer, né? Porque os espíritos já todo eu peço para que aqueles que queiram assistir e ouvir o que eu vou dizer no Evangelho, porque eu falo alto, eu leio o Evangelho alto, e que possa estar me acompanhando. E eu não podia fazer aquilo, porque eles talvez ficaram esperando, eu não compareci, eles foram embora, entendeu? Então, você vê como são as coisas. Agora, precisa tentar resolver se é algo que pode ser resolvido o seu problema. Como pode ser resolvido? De que jeito pode ser resolvido? Porque, às vezes, é alguma coisa que pode ser conversado, que pode ser, entendeu, discutido, para que possa ser resolvido, né? Te ajudar a você não ficar com esse conflito interno só para você. Então, e falar mesmo com Deus. Nossa, eu senti muito sua falta quinta-feira, porque você vive falando, faz isso, faz aquilo para mim, porque por mim eu deixo vocês ir fazendo as coisas, eu fico numa vibração, lendo o evangelho o tempo todo, né? E você não, você fica, olha, escreve, vê que hora que chegou, que horas que quer, que hora que vai vir. E aí eu tive que fazer a sua parte dessa vez, né? Mas não Sentiram desiste, falta, não. né? Sentiram É, falta. Mas olha, senti. dona Regina, pode deixar que eu vou ficar lembrando a senhora, já que você está falando Evangelho domingo lá em casa. Eu faço domingo às É, 9, então eu vou ficar mandando mensagem para a senhora. Vamos lá, vamos começar. é, eu tenho uns Fazem papeizinhos, um monte de 27 papelzinho anos aqui que eu na minha faço parede. Evangelho. Aqui eu tenho um monte de papelzinhos na minha parede dizendo algumas coisas para mim não esquecer. Eu preciso pôr mais um ali, fazer evangelho no domingo às 9 da noite. Ó, fazem Eu tenho 27 feito. anos que eu faço o Evangelho no lar às 9 da noite, todo domingo. Pois é, Chico. Desde os Até cheguei a 17 anos de fazer. idade. Que beleza, né, Chico? Que beleza. Eu vou mandar para a senhora, toda vez agora que a senhora quiser fazer, eu vou dizer, ó, vamos agora, vamos fazer. Isso, vou fazer Vamos fazer evangelho, tá bom. uma oração final, então. Tá bom, vamos. Mais uma vez, obrigado a todos, primeiramente, por essa aula e pela presença de todos, viu? Uhum, obrigada, Chico. Obrigada a nós. Agradecemos, então, também a toda a espiritualidade que está conosco, nosso irmão, Dr. Fernandes Keren, sua equipe espiritual de auxiliadores. Rogamos a presença deles para que possam visitar as lares dos nossos estudantes e trabalhadores, tanto no Brasil quanto em Sydney, para que possam ser assistidos nas necessidades que se encontram. Que a tua luz, querido irmão, nos reúna no período noturno para que continuemos a estudar e a nós todos a nos dedicarmos a esse trabalho, lembrando que antes e maior do que nós está a dor de todos aqueles que não têm a oportunidade, não tiveram deste conhecimento do qual nós recebemos e que eles sofrem muito mais do que nós, Senhor. E a gente possa sempre lembrar disso. Que nós possamos seguir em paz durante essa semana, lembrando que estamos sendo assistidos e nos reunimos aqui na semana seguinte, se assim for a tua vontade, querido Pai. Sim seja.